Pedro Gabigol, Pedro Gabigol, Pedro Gabigol, Pedro Gabigol. Vamos lá, galera. Na verdade, esse vídeo vai ser Gabigol e Pedro, porque vai ser um tema que eu vou ter que abordar muito aqui. Eu vou tentar explicar da forma mais leve e ao mesmo tempo catedrática possível, como jornalista, como torcedor, como quem joga bola, mesmo quem pelada, não importa. Vou abordar isso muito bem, tá? O vídeo do Corinthians está no Instagram, tá? Instagram, canal do Wesley Show de publicações, não mais em rios, mas em publicações. Mas enfim, vamos lá. Vídeo da vinda do Dorival Júnior, mas vamos falar aqui da questão do Gabigol e do Pedro. E por que eu estou falando isso? Porque tá um frisson desde quando o Pedro voltou e falando assim, pô, agora a gente tem centroavante para a Copa do Mundo. Eu concordo disso, a gente tem. Mas eu sempre concordei que a gente tinha 2 centroavantes para a Copa do Mundo. E o Pedro era o meu reserva. Você tá louco? Pedro, reserva, matador, diária, tal. Tipo Adriano. Mas o Adriano tinha que ter sido reserva pro Ronaldo em 2006, o Robinho titular, tanto que deu errado, ataque pesado. Tirou o Ronaldo praticamente da área quando ele deixa a titularidade de centroavante para ser o segundo atacante e dá passe para Adriano. Fez gols, fez 4 gols, o Ronaldo muito bem feito, parabéns. Maior artilheiro da história das Copas naquele período, mas tirou o Ronaldo de função. Muito bem, o que eu quero dizer? O Pedro, ele é matador, como o Verratti é matador, como o Cano é matador, mas o Pedro não é hábil, ele não tem habilidade, ele não tem flexibilidade, ele não tem leveza de movimentação, a coordenação motora do Pedro limita ele a fazer algumas coisas que centroavantes como Ronaldo e Romário, às vezes Roberto Dinamite, pela altura, não fez muito, mas sabia fazer, Nunes, Renato Gaúcho, Luiz Fabiano, mas atualmente, Wagner Nerlov e Richarlison, né? O Pedro não tem muito disso. Não tem muito dessa coordenação motora. Quem tem e sabe fazer muito bem é o Gabi. Pô, mas é o Gabi. Pô, mas é o Gabi. 2018, pelo Santos, ele foi artilheiro do Brasileiro. 2019, pelo Flamengo, artilheiro do Brasileiro e da Libertadores. 23, artilheiro de novo. 20 artilheiro de novo. 21, artilheiro pelo Flamengo de novo. 22, artilheiro da Copa do Brasil e da Libertadores, dando o título do Flamengo, fazendo o gol final. 23, tem um DOP. Volta em 24, depois do DOP. Tem a briga com o Tite, que o Tite não ia com a cara dele. Ele vai e volta com o Felipe Luiz, faz pelo menos dois dos gols do título do Flamengo da Copa do Brasil de 2024. Decisivo, importante, irreverente, às vezes um pouco incoerente por não ser tão profissional quanto muitos outros jogadores, mas é do bagunceiro que a gente precisa. É do bagunceiro, é do pagode, é do cara que mexe com as crianças, é do cara que brinca muito mais, que traz um ambiente leve para a seleção, com responsabilidade, que a gente viu em 2006 que o ambiente leve sem responsabilidade a gente também perdeu, mas com responsabilidade. É por isso que lá em 2010 nós queríamos Neymar, André e Ganso para levar uma meninada diferente,
irresponsável, mas que depois Kaká, Elano, Luiz Fabiano fosse botando a responsabilidade para ganharmos a Copa. Explicar Gabigol e Pedro, eu vou voltar naquela história que eu fiz com a torcida do Vasco, do Flamengo e do Romário ser a menina, né? A menina que na torcida do Flamengo ia seduzida pelo funk na torcida do Vasco. Tinha que ir em festa de família, um menininho e tal. O Pedro, como centroavante, é aquela menina ou aquele cara bonito ou bonita, boa pinta ou cheirosa, trabalhador, trabalhadeira, mas não rebola. O Gabigol é aquele cara que é trabalhador, trabalhadeira, boa pinta, bonita, mas ele rebola. O que é rebolar? Ele dribla, ele chama a atenção para ele, ele muda o foco do jogo para ele chama a atenção, ele ele destoa a mente do zagueiro, ele provoca. Ele poderia chegar e falar porrada nele, que o Rafinha não poderia. Temos 2 centroavantes aqui e os 2 estão no Brasil. Ninguém fez sucesso na Europa. Eu fico vendo, o Gabigol, se fosse bom, estava na Europa. Vem cá, o Pedro está na Alemanha, o Flamengo virou alemão, português, polonês, ucraniano, inglês. O Flamengo está jogando no futebol brasileiro, campeonato brasileiro. O mesmo que o Gabigol sempre jogou desde quando voltou para o Santos. Jogou no Flamengo e está agora no Cruzeiro, a mesma América do Sul. O Pedro está jogando. O Pedro também não arrumou nada na mesma Itália, que o Gabigol não arrumou nada na Inter de Milão e também não arrumou no Benfica, Portugal. O Pedro foi para a Itália e nem emprestado foi, voltou. Foi contratado, ótimo, mas voltou. E ninguém pede o Pedro mais na Europa. Mas não deixa de ser jogador da seleção. Ninguém aqui está criticando o Pedro, chamando de ruim de bola, querendo esculachar ele. Não, mas na questão de segundo atacante, eu potencializo o Gabigol para que ele vá bem e trago também o Pedro para ser reserva. Como levo o Bruno Henrique para o ataque, como trago o João Gomes para ser cabeça de área com o Casemiro, como dou espaço para o Wesley, para o Guilherme Arana, para o Ayrton Lucas, para o William Arão, que jogou muita bola no Flamengo, está lá fora. Eduardo, recupera o Veiga, Eduardo do Cruzeiro, o Veiga do Palmeiras, recupera o PP, que era do Grêmio, jogou muita bola, está lá no Benfica até hoje, eu acho, se eu não me engano. Marcos Leonardo, que é um centroavante mais móvel, mas pode jogar de segundo atacante. Numa vida não é só Rafinha, Vini, Rodrigo, Fabinho, Joeliton, não é? Tem muito mais opções para se ver, né? Então, tá todo mundo falando que o Ancelotti acertou, porque o jornal espanhol disse que acertou, ainda não sei. Mas eu queria muito que se fosse europeu, né? Eu queria um brasileiro como o Renato, europeu, um Jesus. Que o Jesus convocaria Gabigol e sua dupla principal, Bruno Henrique. Eles muito dariam certo. Seja no 4-4-2, no 3-5-2, deixa só eles. Eles 2 no ataque. Não inventa 4-3-3, não inventa 4-5-1, 4-2-3-1 com o Bruno Henrique por trás do Gabriel. Eles 2 no ataque. Eles sabem fazer a bagunça. E o Pedro, segundo tempo. Desesperado, tal, bota o Pedro. Bola aérea. Desesperado, tal, bota o Pedro. Joga para trás, ele finaliza. É assim. Hoje, para mim, o Gabriel é melhor do que o Pedro. Ele não pode estar vivendo um bom momento, mas ele é melhor. O Pedro pode ser titular, sim. Se no Mundial de Clubes ele virar um maior ídolo do Flamengo, ganhar o Mundial de Clubes esse ano muito bem, esculachar, aí ele cala minha boca, beleza. Mas hoje, o Gabriel
para mim, tem que ser recuperado, assim como outros jogadores que eu citei aqui, Fagner, Eduardo, Veiga, Willian Arão, Pepe, Marcos Leonardo, para formarmos uma seleção boa com quem já tem, Vinícius, Júnior, Rodrigo, Rafinha. Mas o Gabigol, ele fala porrada neles e ele dá. O Rafinha não. O Pedro também não. O Pedro é comportado direitinho e tal, reverência, né, santidade e tal. Mas até o crente sabe a hora de ser esperto. Até porque até a malandragem, foi Deus que criou. O de lá de baixo, ele só deturpou. O Gabigol é bom malandro e é desse que a gente precisa. Valeu, galera. Fui.